Glória a Deus. Nessa manhã nós vamos iniciar uma série de mensagens para todos os domingos, que é crescendo para expandir. O nosso tema para o ano de 2023 é expansão. Nós devemos expandir em todos os aspectos e nós vamos falar desse tema aqui nessa manhã. Peço que você abra sua Bíblia nesse momento em Efésios capítulo 4. Eu creio que esse texto de Efésios, ele é balizador para esse assunto, porque ele vai trazer a ideia de crescimento, e aí crescimento em todos os aspectos. Efésios capítulo 4 diz, vamos ler a partir do 11, para aí que você entende o contexto, falando a respeito de Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos da Igreja de Nova Vida em Éden cheguem à unidade da fé. Amém. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos na área espiritual, naquele que é o cabeça de Cristo. Amém? Não. Desculpa por essas pegadinhas, mas... Logo de manhã, Tony, de manhã eu estou dando amém para tudo que tu falar aí. O texto diz, cresçamos em tudo. Tudo, como Glaucio, nosso professor de grego, costuma explicar aqui, tudo é tudo. O crescimento que o Senhor, Ele espera de nós é em todas as áreas, em todos os aspectos. Nós devemos crescer, nós devemos expandir, nós devemos sair do lugar, nós não podemos ficar parados. Essa é uma grande realidade. Nós devemos crescer na atuação dos dons espirituais, nós devemos crescer no amor, nós devemos crescer na misericórdia, nós devemos crescer na nossa área financeira, nós devemos crescer na nossa comunhão com o Senhor, nós devemos crescer no entendimento da adoração ao Senhor, nós devemos crescer no comportamento, nós devemos crescer no zelo, nós devemos crescer no tratamento com a sogra. Amém. Não senti muita fé. Nós devemos crescer em tudo. Nós devemos crescer na santidade. Nós devemos crescer no respeito. Há tantas coisas que nós poderíamos falar essa manhã, e nós vamos falar de algumas coisas, mas nessa manhã eu quero falar um pouco a respeito de crescimento no comportamento. Nós precisamos, como filhos de Deus, como representantes do reino de Deus, crescer no comportamento que, volta e meia, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus acusam-nos de que o nosso comportamento não está coerente com a fé que professamos. Por isso, para que nós venhamos aperfeiçoar o nosso comportamento e crescer e expandir nessa área, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de nós vamos falar um pouco a respeito disso, porque nós vivemos um processo de mudança de natureza. Você sabe disso.
Efésios, o apóstolo Paulo ele vai trazer nessa mesma carta que nós lemos, e isso faz parte desse contexto que ele está falando aqui de crescimento. Você vai ver daqui a pouco que nesse próprio capítulo 4 ele vai falar de outras coisas que nós vamos ter que deixar de fazer. Ele começa o seu capítulo 1, no capítulo 1 ele começa a fazer uma oração linda. Ele começa a dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Ele vai dizer que está orando para que cada um de nós tenha o entendimento, iluminado o entendimento, para que possamos saber qual a esperança do nosso chamamento, qual a herança que nós temos. E ele vai continuar falando a respeito desse relacionamento com o Senhor. E na sua justificativa é que a gente precisa crescer a cada dia mais, e ele vai fechar no capítulo 6, você sabe das armaduras espirituais, mas antes ele vai fechar dizendo que todas essas obras que nós fazemos aqui na terra, elas serão consideradas para um dia futuro, que nós já aprendemos através da série de escatológica que nós tivemos, que é no tribunal de Cristo, que ocorrerá ali a recompensa das obras que nós estamos fazendo aqui na terra. Mas no capítulo 2, ele vai explicar um pouco que eu e você éramos por natureza, capítulo 2, versículo 2 e 3, éramos por natureza filhos da ira. É uma palavra um pouco mais branda para dizer que éramos por natureza filhos do diabo. E de fato, é um oposto ao que nós somos hoje. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós antes éramos guiados pelos desejos da carne. Hoje devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Filhos das trevas, hoje filhos de Deus. Antes com a natureza morta, hoje com a natureza vivificada. Antes nas trevas, hoje na luz. Então alguma coisa precisa mudar. Algo tem que mudar. Se eu alterei o ambiente que eu vivo, alterei todo o código teórico de vida, que hoje é a palavra de Deus, que é a minha bússola, se eu alterei todo a minha paternidade, alterei a minha essência de vida, que hoje é o Espírito, então o meu comportamento que advém de tudo que eu sou, precisa sofrer mudanças. Você está comigo? Por isso o meu comportamento no dia a dia, ele precisa refletir mudanças coerentes com os princípios cristãos. Muitas pessoas às vezes quando ouvem aquela frase bem famosa, de que uma pessoa ela falhou em alguma área e ela é crente, e aí uma pessoa que é não crente, ela solta aquela frase célebre que é, e ainda é crente. Isso, inicialmente, é algo vergonhoso, chato de se ouvir, mas se nós analisarmos também um pouco mais a fundo nessa expressão daquela que a pessoa emitiu, você vai perceber também que existe uma expectativa dessas pessoas. Existe uma expectativa dessas pessoas que nós nos comportemos de maneira diferente. Em outras palavras, eu não esperava que você, que é cristã, agisse assim. Eu esperava que você, por seguir os princípios cristãos, tivesse um comportamento diferente dos das outras pessoas. Enquanto eles estavam lá se juntando para um motim, eu esperava que você trouxesse pacificação. Enquanto os outros estavam falando mal, eu esperava que você mantivesse discrição. Enquanto os outros estavam invejando, eu esperava que você estivesse abençoando aquela pessoa e não sentindo inveja. Enquanto isso e assim por diante.
A própria sociedade, ela espera com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus na sociedade. Eu temo que talvez esteja sendo criado um terceiro viés de comportamento. O primeiro é nas trevas, o último é na luz, e talvez esteja sendo criado um meio termo, o meio cristão, que não pode ocorrer. Com uma aparência de crente, mas um comportamento falacioso, uma dissimulação que não deveria ocorrer no meio cristão. Tudo isso produz, todo esse comportamento vai produzir fruto na sua vida e na minha vida. O comportamento, e a Bíblia ela vai utilizar esse termo, né? O comportamento carnal, que está em Gálatas 5,16, ele vai dizer a respeito das obras carnais. Ele é caracterizado por um rol de atitudes que a Bíblia classifica como inclinada a tudo aquilo que é oposto ao Senhor, que não agrada a Deus, que traz, que não honra ao Senhor. O homem, naturalmente, e eu e você, naturalmente, por conta dessa natureza caída, e eu não quis perder muito tempo para explicar a respeito dessa natureza caída, que foi através de Adão, que trouxe para nós a morte, e quando nós somos regenerados, nós ficamos numa dicotomia de duas vontades, que Paulo vai explicar a respeito do que o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não posso fazer, esse sim eu faço, e está em nós esses desejos de se inclinar para tudo aquilo que ofende ao Senhor. E naturalmente o homem tende ao egoísmo, por exemplo. O homem tende a um comportamento que desagrada ao Senhor. Marcos 10, 35, 37 é um episódio que eu separei para te mostrar. Muito interessante que os apóstolos estavam conversando e o Senhor falava reiteradas vezes através do seu reino. Nós estamos falando dos seguidores de Jesus Cristo. Os apóstolos que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor, todo instante estavam sendo trabalhados para uma mudança de comportamento. E aí, nessa conversa ali, chega Tiago e João, 35, e então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E eles perguntou: que quereis que vos faça? E responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Tiago e João, em determinado momento ali na conversa, eles: Senhor, nós queremos um lugar de proeminência. Nós queremos um lugar de destaque. Tiago e João, contraposto àqueles 10, os 10 começaram a se indignar porque eles queriam tomar os melhores lugares. Não foi visto com bons olhos e nós, muitas vezes, temos comportamentos parecidos com Tiago e João. Está em nós, irmãos. Está em você. Quantas vezes você tem pensamentos indevidos? Quem tem pensamentos indevidos diz amém. Quem não tem, diz amém. Eu ia abrir um espaço no teto para você sair voando. É lógico que essa fala aqui não deve ser uma abertura para você nadar naquilo que não deve. É só reconhecimento de que, é um reconhecimento que nós estamos propensos ao erro, mas não devemos aceitá-lo, devemos combatê-los.
Quando os pensamentos vêm, eu devo combater e não abraçá-lo. Entende? Eu devo mandar embora, porque isso vai fazer um processo de mudança de comportamento constante. Enquanto Tiago e João queriam lugares melhores, Judas cobiçava o dinheiro. Judas 12, 3, 8, eu não vou ler todos, porque não vai dar tempo de ler todos, mas quando aquela mulher quebrou o vaso para poder enxugar os pés do Senhor Jesus, Judas, que tinha a cobiça no que aquele vaso poderia trazer de retorno financeiro, ele traz uma aparente piedade. Ele diz: não, isso aí poderia ser vendido e dado para os pobres. Aparente piedade. Porque por fora, as pessoas poderiam julgá-lo: nossa, que homem piedoso. Olha como é que ele tem um amor por aqueles que não têm dinheiro. Mas no interior havia uma cobiça pelo dinheiro. E só abrindo um parênteses, muitas vezes, nesse processo de comportamento carnal, existem aqueles como Pedro, que o seu comportamento carnal, ele é visível a todos. Ele é explosivo e ele fala mesmo e ele está ali, todo mundo vendo que ele está agindo carnalmente. Só que existem outros que são mais disfarçados ou oculto, como Judas. Se traveste de bom moço, mas no interior está cheio de desejos e sentimentos que não provém. Então Judas, ele cobiçava. Lucas 19, falando a respeito, Jesus falando a respeito da acepção de pessoas, que nós não devemos nos preocupar muito com o que os outros vão falar, e devemos fazer o que é devido. O viver de aparência, que é, eu me preocupo em mostrar uma coisa e por essa preocupação tomar conta de mim, muitas vezes eu atropelo princípios cristãos somente para mostrar uma aparência para outras pessoas. São inclinações que não nos são devidas. A Bíblia nos adverte para mudar. A todo instante ela vai dizer: mude seu comportamento. Mude seu comportamento. Você precisa refletir o comportamento de Cristo. Você precisa refletir o comportamento dos princípios cristãos. Jesus, ele advertiu, Marcos 10, 32, maior é o que serve. Maior é o que serve. Nós queremos ser servidos. A todo instante. Nós queremos o lugar de ser servido. Mas Jesus está dizendo: sirva. Ele não só para aí, mas ele fala: não julgueis injustamente, Mateus 7, faça aos outros o que você quer que façam a vocês, comportamento. Faça aos outros. Pratique as palavras de Jesus, ele vai dizer em Mateus 7, 24. Paulo, ele também nos adverte, Efésios 4, 25, deixa a mentira, comportamento. Efésios 4, 28, não roubes. 4, 29, diga palavras que edifiquem. E tu sabe que a boca, ela é um instrumento, a língua é um instrumento que Tiago vai dizer que ela pode botar fogo numa floresta. Que ela conduz é como e agora me esqueci daquela palavra, que guia o navio. Os leme, o que fica lá embaixo, é o leme, né? É o leme, irmão, você entendeu. A língua, ela te conduz, ela te dá a direção. E aí, Paulo vai dizer, fale palavras que edifiquem. E volta e meia eu me pego em palavras que não estão edificando. E eu olho para mim e eu falo, tu precisa mudar. Tu precisa melhorar o teu comportamento.
Você precisa se aperfeiçoar. Porque nós estamos num caminho de crescimento. É lógico que você não chegou à perfeição, mas você não pode ficar acomodado no lugar que você está. Você tem que procurar o aperfeiçoamento a todo instante. Paulo ele vai dizer palavras que você deve dizer, palavras que edifiquem. Efésios 4:31, ele faz um pacotão. Que não haja no seu interior amargura, sentimentos de amargura. Além de não fazer a vontade de Deus, além de ofender ao Senhor, vai te trazer doenças físicas e emocionais. Ele diz, não haja no seu coração amargura, cólera, ira e blasfêmia. Nossa, tu sabe que situações te trazem uma ira, uma cólera, um negócio assim bastante furioso? Reconheça esses gatilhos para que você não caia na tentação e haja da maneira incorreta. Pedro ele vai dizer, 1 Pedro 2,17, tratai a todos com honra, não só ao patrão e ao pastor. É isso aí. A todos com honra. Ele vai dizer ainda, se abstenha das paixões carnais, 1 Pedro 2,11. E aí também faz um pacotão, como Paulo, ele vai dizer em 1 Pedro 3,8-12, sejam compassivos, misericordiosos, misericórdia, né? Importante, se alguém te faz, tenha misericórdia. Sejam humildes. E ele vai repetir o que Paulo vai dizer, não sejam faladores. Falador. 1 Pedro 8,12 é um texto que eu acho bem rico e eu quero ler contigo. Finalmente, versículo 8, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não fechando o carro do outro na pista, porque ele te fechou. Não é verdade? Não falando mal porque falaram mal de você. Antes, aí ele vai dizer, ao contrário. Se você é crente, se você é cristão, ao contrário. Ele vai dizer, eu gostei desse texto aqui, ao contrário, pelo contrário, faz ao contrário. Bem dizendo, falando palavras que edificam, pois para isto, pega isso, para isto mesmo o quê? O que ele acabou de dizer, fazer o contrário do que estava acontecendo no texto, bem dizendo, para isto mesmo, que a igreja de Éden foi chamada. Para isto mesmo que você foi chamado. Quer dizer então que é um chamamento? É. Para isto mesmo você foi chamado. Com o intuito de receber bênção por herança. E ainda tem bênção. Ainda tem bênção. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Parece que há uma ênfase na questão do falar, né? Parece que a nossa boca pode ser um canal de tropeço tão grande na nossa vida.
Ele continua: aparte-se do mal, pratique o bem, pratique o que é bom, busque a paz. Mas não só buscar, tá? Empenhem-se por alcançá-la. Se esforcem. Ah, não, meu temperamento é assim mesmo, eu não consigo. Já tentei, Tony, não consigo. Pedro está dizendo, empenhe-se. E aí, se isso não fosse o bastante, ele vai trazer uma palavra para que você tenha temor. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor Deus está vendo. Deus está vendo. É verdade. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor, ele não é indiferente. Ele tem uma ação. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eita! Então Pedro ele fecha esse pacote dizendo que se isso não fosse suficiente para você mudar o seu comportamento e eu mudar o meu comportamento, ele finaliza assim: Deus está vendo. E como você já sabe, tudo isso haverá recompensa, todas essas obras, no tribunal de Cristo. Mas vamos prosseguir. Tiago também ele nos adverte a um comportamento cristão. Tiago 1:21 ele diz: tire a impureza, tire o acúmulo de maldade. No capítulo 2, versículo 1 ao 9, ele vai falar da acepção de pessoas que querem lugar de proeminência. Está aqui? Bota aí, por favor, então. Capítulo 2, versículo 1 ao 9. Foi aqui. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Portanto, se entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser, assenta aqui no lugar de honra, e disser ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmo e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos e fé em herdeiro no reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago ele também não é a favor da indiferença. Indiferença, sabe que a indiferença é aquele que é normalmente aquele comportamento que você nem é para o lado positivo, nem aparentemente é para o lado negativo, simplesmente aquela pessoa não existe para mim. Ele diz, se um irmão, versículo 15, ou uma irmã estiverem carecendo de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Ele vai continuar que a fé sem obras, ela é morta. Agora, é possível que eu e você, como crentes em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, da glória de Deus, de Jesus Cristo, a gente cometa essas coisas? Então só, essas cartas foram escritas para cristãos. Pasmem. Essa carta foi escrita para cristão. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 3, ele chama toda a igreja de Corinto de carnais. Eita, a hora se avançou. Ele chama a igreja de Corinto de carnal, vocês são carnais. Só que a igreja de Corinto, ela movia nos dons, era uma igreja abastada financeiramente, tinha proeminência no meio cristão, mas ele diz, vocês são carnais. Por que vocês são carnais? Porque entre vós há dissensão, entre vós há partidarismo, entre vós os crentes se juntam para ceiar diferente e separado do restante da igreja. Capítulo 11, leu o início lá. Entre vós há um rapaz que está dormindo com a mulher do seu pai, e vocês não fazem nada. Entre vós tem pessoas que estão processando outro irmão na justiça. Aí ele diz, por que vocês aí, que estão processando um ao outro, não perdoam e sofrem o dano? Deixa para lá. Então nós, como filhos de Deus, estamos propensos a errar. No entanto, se nós abrirmos os olhos que nós devemos aperfeiçoar o nosso comportamento, nós não seremos o mesmo de ontem. Teremos ainda falhas, mas não teremos na mesma quantidade que eu tinha ontem, porque eu estou aperfeiçoando, crescendo, expandindo o meu comportamento. Eu vejo Pedro, um homem que era bruto, corta a orelha do soldado, tinha comportamentos bastante abruptos, e quando o Senhor Jesus ensina ele, ele vai mudando, aí ele abandona o Senhor Jesus chama ele de volta, ele é cheio do Espírito Santo. Aí no capítulo 4, um homem que tinha fugido da perseguição de Jesus, para não morrer, ele dá a sua vida para ser chicoteado e, se possível, morrer, se eles o matassem. E ele não está ligando. Mas eu vejo esse mesmo Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, esse mesmo Pedro, dando a sua vida por Jesus, lá na frente, tendo um comportamento de dissimulação. Gálatas 2,14, Paulo vai chamar a atenção de Pedro. Pedro, você está dissimulando, está sendo hipócrita. Por quê? Você come aqui conosco, mas quando chegam os de Jerusalém, você finge que não está comendo. Então nós, mesmo cheios do Espírito Santo, estamos propensos a ter um comportamento voltado para a carne. Tem que abrir o olho. O próprio Paulo e Barnabé, dois ícones do Evangelho. Atos 15 vai trazer que em certo momento eles iam fazer a conferência das igrejas que eles haviam aberto, e eles iriam lá verificar, ele e Barnabé, só que Paulo não queria que João Marcos fosse junto, e Barnabé queria levar João Marcos. Barnabé, sem João Marcos eu não vou, e Paulo falou, João Marcos não vai, porque ele nos abandonou lá em tal lugar. Atos vai dizer que a discussão ela foi quente entre esses dois homens de Deus. Foi tão quente que eles se separaram ali naquele momento. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. Então é possível que mesmo nós, cheios do Espírito Santo, homens de Deus, a gente venha agir carnalmente, venha se dar em uma posição assim, que não é devida? Sim. Por isso, Paulo vai escrever, nós estamos em crescimento. Amém. É isso aí, nós estamos em crescimento. Amém. Eu não posso permanecer o mesmo. Eu não vou me prostrar numa condenação porque eu errei hoje. É lógico que eu não vou me conformar com ela. Mas eu não vou me prostrar, eu vou me levantar e falar, errei hoje, mas amanhã eu acerto.
Vou me policiar mais para poder não cometer mais. Falei mal hoje, mas Senhor, me perdoa. Eu não queria ter falado do cabelo daquela mulher, mas falei. Agora eu vou elogiar. Nossa, que cabelo lindo você tem, moça. Acontece, irmãos, nós falhamos todo dia. Nós erramos todos os dias. É um pensamento que eu acolho aqui. Se eu não confrontar isso e achar que não tem nada demais, eu entro naquele terceiro viés, um pseudo caminho cristão. Vou parecer como aquela igreja do Apocalipse, que eu não lembro qual é agora, que diz, tem cara de que vives, mas está morto. Eu e você estamos propensos a errar. Então eu preciso identificar os meus pontos fracos. Eu preciso identificar qual a área que há mais incidência. Quais são os gatilhos que me levam a um comportamento carnal? É no falar, é no proceder, é no sentimento, pensamento, na falta de misericórdia, acepção de pessoa, soberba, indiferença, inveja, fofoca, prostituição. Onde é o meu... Eu preciso identificar para poder combater. Após eu identificar, eles devem ser trabalhado na disciplina. Não espiritualiza não, tá? É uma decisão sua. Paulo, ele não diz, ore e jejue para você parar de mentir. Ele vai dar só uma ordem, deixe a mentira. É uma decisão sua, minha. Não faça isso mais. Jesus, ele vai dizer, aqueles que praticam a minha palavra, esses estão estabelecendo a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ele não vai trazer requisitos maiores, ele vai dizer, pratica ou não pratica, ou deixa ou não deixa. Tiago vai dizer a mesma coisa, não sedes ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes. É uma decisão, domínio, essa história de, não, meu temperamento é assim, pastor, eu sou assim mesmo. No Evangelho não tem isso. No Evangelho não tem temperamento certo. O temperamento foi subjugado à nova natureza celestial que você possui. Você é coparticipante, 2 Pedro 1,4, da natureza divina. Mas a natureza anterior está me levando para a lamação do pecado. Se levante com a nova natureza que o Senhor tem te dado. Se levanta, Tony. É para mim também. Acredite que a nova natureza exerce domínio sobre a velha. Entenda que é um processo progressivo. Não queira ser perfeito amanhã, porque senão você pode se frustrar e deixar de perseguir esse caminho, sabe? Eu quero zerar tudo amanhã. Vai progressivamente. Tu falava mal 10 vezes por dia. Vai lutando, aí tu fala 5 por dia, tenta falar 0, mas provavelmente tu vai falar, mas quando você se disciplina, você vai chegando perto da perfeição, cada vez mais. Mas uma coisa é certa, tu não é mais o mesmo, já não sou mais escravo do medo, não sou mais, né? Se fosse na Bíblia eu ia falar terra. Conte com a graça de Deus. Paulo, ele estava naquele dilema lá, né? A minha graça te basta, Paulo. Minha graça te basta. Minha graça te basta, não é verdade? Coisa importante, se perdoe. Se perdoe. Muitas vezes não nos perdoamos. Deus nos perdoa,
O irmão nos perdoa, mas nós mesmos, não, eu não poderia ter feito aquilo, eu não. Fez, já aconteceu, faça o que tem que fazer, peça perdão. Mas passou. Vai agora se esforçar para não fazer mais. Bom, eu não posso continuar porque as horas já ultrapassam, mas eu acredito que você pegou a mensagem, né? Mudar o comportamento. 2023 é ano de expandir no comportamento, né? Eu preciso cada vez mais estar parecido com Cristo no comportamento. Como é que Jesus agia? Em seus passos, o que faria Jesus? Já leu esse livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Oi? Em seus passos, o que faria Jesus? Então, vamos progredir nesse caminho. É uma decisão sua. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Então, saindo daqui, corre para pagar aquele homem que você está devendo. Estou brincando, meu irmão. Tira o gatunete. É um caminho de aperfeiçoamento. É isso. Você sabe que às vezes há uma falácia, porque as pessoas pegam aqueles que estão aqui na frente, ministrando, e as pessoas acabam fazendo uma conclusão que não é devida. Não, Rafael ministra lá, o pessoal ministra aqui, os músicos, o pastor, etc. Não, são homens perfeitos. Olha como é que ele é cheio de Deus, então ele está na perfeição do seu comportamento. Aí quando ele erra, o Rafael. Aí quando ele erra, a pessoa se decepciona. Nossa, o pastor errou, o homem de Deus errou. Só que ele é como você, propenso ao erro. E a gente deve perdoar da mesma forma como a gente perdoa qualquer outra pessoa. E não trazer um julgamento para cima dessas pessoas maior do que o que eu levo para outras pessoas. Todos nós estamos nesse caminho de crescimento. Eu erro e eu tenho orado ao Senhor. Senhor, eu quero me aproximar mais. Eu tenho tantas coisas que eu preciso aperfeiçoar na minha vida. Minha mãe me cobra coisas às vezes. E eu falo, mãe, eu sei, eu preciso melhorar nessa área. Eu estou lutando contra isso. Eu preciso fazer mais isso. Eu preciso fazer mais aquilo. Somos humanos, irmãos. Estamos nesse caminho. O que nós não podemos sair daqui, sabe como? Com os olhos fechados para essa área, achando que eu estou bem. Eu tenho certeza, você está caminhando bem, mas há muitas coisas a serem aperfeiçoadas na sua vida. Não feche os olhos para isso. Tu precisa e eu preciso ser a cada dia mais uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa mais agradável, eu preciso ser uma pessoa mais simpática, eu preciso ser uma pessoa mais aberta, eu preciso ser uma pessoa que abraça, que ama. Nós precisamos. E todo o processo de mudança, ele só ocorre quando você para admitir isso. Para admitir isso. Eu preciso mudar nisso. Nessa área aqui, eu até estou caminhando bem, mas nessa daqui eu preciso mudar nisso. Aí é o ponto inicial da mudança, quando você reconhece, puxa vida, estou falando demais, estou linguarudo, vou guardar um pouco a minha língua. Glória a Deus. Amém. Vamos, 2023, nós vamos cada vez mais resplandecer a luz de Cristo em nós. E fulano de tal, olha lá, vai fulano de tal. Gente, aquilo ali, rapaz, falava mal de todo mundo agora. Amém.